Se você é daqueles que quando starta um FPS já começa a cantar "Deitado nas asas da águia eu vou", em Battlefield Revolution com certeza você vai, só que você vai pro céu, e bem rápido por sinal. E por que eu tô comentando isso aqui? A última vez que eu tinha jogado na minha vida um FPS nativo ambientado em frações de fatos reais da nossa história humana e macacada foi na época do PlayStation 1, para ser mais exato lá por 99 em Medal of Honor, quando eu nem tinha PlayStation e quem tinha era um vizinho meu, viciado em Medal e The King of Fighters 97. A cena, pra vocês poderem imaginar, era mais ou menos assim: eu ficava babando na janela da casa do cara ou do lado do sofá da sala dele, ativando meu poder de invisibilidade depois de tanto tempo estático só vendo ele jogar. Depois ia pra casa jogar Top Gear fervorosamente no Super Nintendo do meu irmão, tentando fazer todas as curvas da maneira mais perfeita possível para não ficar comendo poeira pixelizada. O que veio depois foram frações de games no PC, completamente ficcionais como The Wolfenstein, Shadow Warrior ou Cyberpunk 2077, que tem um clima, ambientação e uma vibe completamente diferente de uma obra de fato baseada em fatos reais. E esse que acabou sendo o maior motivo do contraste entre o momento de início de gameplay e o que eu já havia vivenciado como gamer até aquele primeiro contato com Battlefield 1 Revolution. Porque a diferença entre uma supra-realidade ficcional, onde você tem escudos de proteção ou poderes adicionais que te cedem a habilidade de carregar 3 malas socadas de armamento até o talo, e mesmo assim continuar sendo rápido como um ninja no centro de um campo de batalha ferrenho com explosões para todos os lados, por exemplo, e uma obra com limites de armamento ou orientação de carga que não te permite carregar uma duplicidade de um mesmo armamento, já é algo ao menos plausível, na minha opinião, quando você lida com um game que possui uma fonte de embasamento histórico. Visão de raio-x com sensores supersônicos? Nem perto disso. O máximo que você consegue fazer é marcar a posição de seus oponentes nos momentos nos quais tu tira para fazer um mapeamento das áreas que tu pretende atacar. Munição infinita que nem nos filmes de Hollywood, onde o mocinho começa a atirar e parece que as balas recarregam por telepatia? Esquece. Você vai lidar o tempo inteiro com a mudança de estratégia própria em campo de batalha, porque a munição vai rápido e você não vai poder ficar se habituando demais a lidar com um modelo ou outro de armamento em específico. Até porque a própria história de base da campanha meio que te obriga a se adaptar indiretamente. E nem dá de se fingir de inocente e dizer que você se viu surpreso com isso, porque o próprio menu do game te dá logo essa dica de cara. Relembrando games clássicos como Street Fighter do Super Nintendo, ou momentos nostálgicos como o mapa do Indiana Jones nos momentos de transição das cenas dos filmes clássicos. O que te dá a entender logo de cara que a campanha vai te levar para múltiplos polos de diversidade cultural ao redor do planeta, fazendo você vivenciar uma espécie de aventura cinematográfica. Agora, isso é novidade, ou melhor, era novidade na época no qual o game foi lançado? Não necessariamente. A pegada cinematográfica sempre esteve presente no mundo dos games de forma natural, como nos quadrinhos também, por exemplo. Como também esses dois influenciaram direta ou indiretamente a produção de novas obras cinematográficas com uma pegada diferente que fez o público se divertir. O lado positivo disso se reflete na maneira como o capítulo 2 e 3 se desenvolvem, por exemplo. Enquanto no capítulo 2 você literalmente voa e é apresentado para uma modalidade de controles e pré-ações completamente diferentes das iniciais, comandando um piloto rebelde das forças aliadas, no capítulo 3 você se transforma numa versão medieval daquilo que conhecemos hoje em dia como Tony Stark, o Homem de Ferro. Ou uma cópia muito rústica do que for a armadura de prata do Tony no início do primeiro filme, sem a habilidade de sair voando, é claro, até porque senão ia ser um game do The Mandalorian e não um Battlefield. O caos não some por completo da sua visão quando você é enviado para os céus ou para dentro de uma armadura de ferro, mas ganha uma tenacidade diferente que dá embalo nas próximas horas de gameplay e atiça sua curiosidade para conferir sempre o que vem depois. Todo o trabalho de apresentação histórica com todo cuidado para não fugir do embasamento proto-realista te entrega uma imersão muito boa até esse ponto que marca o centro do desenvolvimento histórico da campanha de Battlefield 1 Revolution. Logo, não dá para você dizer que você curte o jogo logo de cara, tipo aquele amor à primeira vista,
com todos os coraçõezinhos e tals, porque o início por si só é uma contextualização geral da guerra em si, uma crítica indireta, mesmo carregando toda aquela mensagem de heroísmo e contextualização geral por detrás dos campos horrendos e cruéis de uma guerra e do que ela significou para aqueles que vivenciaram o caos descontrolado dos campos de batalha. O que poderia ser definido como uma espécie de apresentação daquele universo que nós sabemos que já o fora uma realidade distante nos nossos livros de história. E essa é a proeza inicial que me conquistou nos 4 primeiros atos do capítulo 1 do game, em Através de Lama e Sangue, e me fez persistir até o fim em Nada Está Definido. Battlefield 1 Revolution não tenta sair das próprias raízes e ser uma coisa que ele não é. Na verdade, Battlefield 1 Revolution se mantém agarrado ao chão como uma árvore recém-nascida que descobriu o seu próprio motivo de existência e tenta, a todo custo, não fugir disso, tentando imitar uma nova formulazinha de algum game que pudera ter feito sucesso no intermediário dos meses no qual o fora lançado. O que é estranho, levando em consideração o tempo de experiência que um agrupamento de desenvolvedores por detrás do título tem, mas ao mesmo tempo é muito bom porque faz com que a obra não perca sua tentativa de originalidade. Depois de Battlefield ter ficado conhecido não necessariamente como um game naquela época que dava atenção à evolução da roteirização das suas campanhas, transformando a experiência rápida do game, que literalmente passa como um piscar de olhos na sua frente, em algo plausível e rejogável. Agora falando sobre a jogabilidade. Conforme tu segues e tu jogas, tu percebes já no primeiro capítulo, ainda sem despontar demais, que o pior pesadelo do cara com lança-chamas podem ser duas coisas. Primeiro, as pernas e galinha dele que sempre vão estar expostas. E segundo, a sua pá. Pois é, nada como uma boa sequência de pá. Ai, que delícia! Ó a maldade. Pra dar conta do senhor, tô com fogo, minha senhora, e te livrar aí de umas boas queimaduras. Lembra dos elementos de distração que tu podes usar a teu favor? Então, eu meio que me senti um completo retardado quando eu finalmente descobri que a tecla C no meu teclado Receba a inteligência. me dava a habilidade de lançar cápsulas de bala usadas vazias em algum lugar do cenário para distrair os meus oponentes. É burro mesmo, idiota! Aqui, idiota! O mais legal, a habilidade não deixa eles cegos. Quando o contexto geral de distração foi idealizada em meio à galera da DICE, eles genialmente tiraram, ou melhor, apagaram do papel aquela ideia ridícula de que quando um NPC está distraído, ele fica cego. E o nível de denúncia para os companheiros é algo, digamos que, bem proto-realista mesmo, o que torna a experiência ainda mais dinâmica e interessante por si só. Usar armas variadas torna a experiência muito mais da hora. Literalmente, tu só vai ficar tediado se quiser ficar tediado em Battlefield 1 Revolution. Existe uma diversidade de alas armamentistas não muito grande, mas muito bem datadas para a época na qual o game se passa, que te cedem a possibilidade de mudar seus aparatos bélicos, e assim, simplesmente nada te impede de você sair da pele de Ninja Gaiden para El Rambo e se divertir a beça explodindo tudo que surgir pela tua frente. Sem contar que o contexto por si só de cada capítulo meio que te empurra pra isso. Se você for responsável por dirigir um tanque de guerra, tu também vai ter que confrontar os teus inimigos pelo lado de fora da couraça, através de matas desconhecidas ou colônias chocadas de inimigos. Se você inventar de voar no segundo capítulo do game, tu vai ter que te virar no centro das trincheiras. Se você quiser dar uma de Homem de Ferro no capítulo 3, é bom tu te preparar que muita gente vai tentar te transformar numa torradeira com perna, e a única forma de sobreviver a isso é utilizando uma maior variedade de armamentos que vão despontar ao teu redor de forma natural. Logo, de maneira geral, eu diria que em termos de gameplay, como para qualquer outro game de guerra da época, Battlefield 1 Revolution não se diferencia ou inova para a época na qual ele foi lançado em 2016 para 2017 pela galera da DICE e Electronic Arts. Não, ele na verdade mantém um aspecto que muitas vezes é muito melhor do que para qualquer inovação mal feita, que faz toda uma boa gameplay, level design, design no geral, de um game bem polido, ser jogada no lixo, que é se manter simples, com o comprometimento profissional de estar se adequando a fatos reais para um game de tiro em primeira pessoa. Agora falando do roteiro do game, da roteirização. Seria fácil pra mim chegar aqui e descer o cacete no roteiro desenvolvido pela galera da DICE? Seria. Como qualquer outro hater por aí que gosta de crescer o próprio canal se utilizando de marés de ódio
em torno de algum assunto. Ponto. Porém, o game por si só não mente para você desde o começo. O próprio menu do jogo te evidencia que os capítulos vão rumar para mais de um polo histórico e que vai haver ali uma diversidade de abordagem histórica, que vai tentar mapear os eventos decorridos durante as múltiplas facetas de um mesmo combate global, o que transforma a opção de roteirização compressa, e quando eu digo aqui muito compressa, ela é muito compressa e resumida mesmo, cortada em diversos aspectos, sustentável, em viés de que não existe uma linha única de evolução para um grupo ou um personagem específico que vai roteirizar o caminho da campanha do game do início ao fim. Dá para comparar muito fácil o tipo de roteirização abordada com o estilo de abordagem para contos adversos que moldam um mesmo universo, utilizada pelo escritor renomado Isaac Asimov no seu livro Eu, Robô, por exemplo. A obra em si não tem nada, absolutamente nada a ver com Battlefield 1 Revolution, mas se sustenta também através de eventos decorrentes de um mesmo universo e não necessariamente através de uma única visão narrativa geral, o que quebra o gelo daquela lenda de que esse tipo de escrita ou roteirização geral pode condenar a sua obra. E no meio de tudo isso que eu comentei até agora com vocês, o que é uma pena? Por mais que a obra se sustente em seus ideais ou no seu estilo de escrita resumida até no que não dá, quando você assiste a todo o potencial gráfico de Battlefield 1 Revolution e compreende que gráficos já não mais o eram um desafio para os idealizadores de tal obra, é impossível, simplesmente impossível, você não querer mais daquela mesma contextualização histórica, visando de fato a evolução de algum dos personagens abordados em campanha, pelo menos. E eu digo isso de maneira aberta aqui com vocês porque não é todo player que sabe historicamente que BF é muito mais voltado para multiplayer online do que para qualquer tipo de campanha ou modo história que o for. E isso abre alas para quê? Para o quê? Possibilidades incríveis, por sinal, que se a galera da DICE quiser, ainda dá sim de aproveitar muito bem, agarrar e jogar no mercado numa obra com roteirização profissional, carregada de embasamento histórico que simplesmente une pontos, amadurece e desenvolve uma história não exatamente linear, mas carregada de possibilidades para um player. Imaginem o quanto teria sido legal, por exemplo, ver a amizade do piloto e copiloto se aprofundar nos momentos anteriores aos primeiros combates no segundo capítulo, ou como teria sido interessante descobrir fatos a despeito do passado do Edwards antes de ele chegar no campo dos tanques, ou como teria sido da hora jogar com o Lawrence das Arábias no deserto, abordando várias comitivas de inimigos opressores, ou como teria sido incrível se a história dos dois irmãos de ferro não houvesse sido literalmente executada logo no início. Esses elementos humanos literalmente sempre fazem muita falta quando tu não tá habituado com obras embasadas em contos, mesmo se tratando de um assunto tão delicado quanto o é uma guerra por si só. Tratando de game design e level design. 10. Se eu pudesse dar uma nota, a nota simplesmente seria essa. Level design e game design são perfeitos para a época na qual o game foi lançado. Acho que se eu pudesse alterar algum tipo de mecânica, talvez seria da manutenção do tanque de guerra. Deixaria ela mais desafiadora para você de fato sentir o que era tomar o disparo de um tanque de surpresa e do nada se ver obrigado a consertar uma parede com arrombo do tamanho de uma cesta de basquete. As batalhas aéreas visualmente são muito legais e no geral todos os cenários tentam a todo momento te pescar literalmente, te lançar ao centro de um domo sensorial que é caótico do início ao fim, o que transforma toda a experiência num ato geral muito mais plausível, digamos assim, já que você tem certeza que não vai correr riscos de ver um unicórnio, por exemplo, no campo de batalha, soltando jatos de tinta coloridinhas. Mas e daí? Você me pergunta, depois de todo esse blá 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 desenfreado, a campanha do game é
divertida ou não? E a resposta é sim. Particularmente eu deixo a dica para darem o play no modo difícil, porque isso ajuda a sustentar a experiência e evita aquela levianidade de acabar a obra em bem menos de uma tarde. Battlefield 1 Revolution é capaz sim de se salvar como um game divertido quando você está consciente que não vai deparar-se com um conto desenvolvido, por exemplo, pelo George R.R. Martin, mas com uma obra com pressa, literalmente como um daqueles dogão de food truck que tu compra no final de semana pra zoar a tua dieta e entrar numa espécie de nostalgia estomacal. Fala gamers and players, sejam muito bem-vindos ao primeiro Get Over Here, o espaço do canal onde você vai encontrar reviews de games variados, sempre dando importância para aquilo que mais faz diferença num game quando tu vai jogar, que é a boa, nostálgica e imortal diversão. Esses reviews vão ser caracterizados com tópicos sobre proezas, denotando as primeiras impressões do game, jogabilidade, abordando elementos variados sobre fluidez de gameplay, roteirização geral, falando sobre os pontos altos e baixos da campanha do game, e visual, abordando a graça que foi dada ao desenvolvimento do game por si só, em termos artísticos, estéticos, de game design ou level design, como o próprio tópico já entrega. Torço que vocês tenham curtido a experiência com o modelo de review do canal e que ele possa deixar às claras para você o que de fato pode esse game que tu quer tanto comprar e jogar simbolizar na tua biblioteca. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like maroto para ajudar o conteúdo a fluir pelo YouTube e ativar a sineta do milagre para se salvar do esquecimento e ser avisado de todos os novos lançamentos futuros aqui no canal. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo, até o próximo capítulo, falou! Se efetuar uma compra através dos links listados na descrição de produtos da Amazon nesse vídeo, na descrição desse vídeo, automaticamente você ajudará esse canal sim a se fortalecer e ganha a gratidão deste canal, que vai se empenhar ainda mais em trazer bons conteúdos para vocês.